Boa noite a todos que estão aqui presentes em nossa casa, a todos que estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook. É uma alegria estarmos reunidos todos em nome de Jesus, buscando nos melhorarmos, nos acalmarmos, recebermos as energias balsamizantes, revigorantes, benfazejas. Aqueles que estão em casa podem preparar as águas para serem magnetizadas do passe. E aguardando um momentinho para nós iniciarmos então a nossa oração. Vamos então fazer um convite. Todas as segundas-feiras, pela plataforma do Google Meet, está acontecendo agora entre janeiro e fevereiro, roda de conversa. Toda segunda-feira é um assunto e todos estão convidados. A gente pede apenas que peçam que seja feito o acesso através do WhatsApp pelo número 993 47 4671. Neste dia, através de um grupo, que serão colocados através desse WhatsApp, tem um outro grupo do Roda de Conversas, que é acessado o link, é informado o link, e as pessoas podem participar então deste grupo todas as segundas-feiras às 19h30 e às 20h30 encerra este trabalho. Então sintam-se todos convidados para conversarem conosco. Vamos iniciar então a nossa oração para iniciar os trabalhos desta noite. Querido Mestre Jesus, Pai Maior, espiritualidade aqui presente, que nos ampara, que nos assiste, vamos iniciar agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes, nos tornarmos receptivos para os ensinamentos desta noite, que possamos fazer desses ensinamentos algo que nos torna melhor conosco e aqueles que chegarem até nós. Pedimos então licença para iniciarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja. O tema de hoje da palestra é Objetivos da Mediunidade, do livro dos Médiuns, e o nosso palestrante é o senhor Iraci de Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação. Desejamos então uma ótima palestra. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos e nutridos dessa alegria e desses fluidos espirituais de amor e fraternidade. Como a irmã disse, o nosso tema de hoje da reflexão é Objetivos da Mediunidade, que a casa está comemorando agora em janeiro, 162 anos da publicação dos livros dos médiuns, que ocorreu no dia 15 de janeiro de 1861, ou seja, há 162 anos atrás, que é, de certa forma, a segunda das grandes obras da codificação espírita. A primeira grande obra foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Mas antes, um ano depois de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, ele publicou orientações, para a prática mediúnica e as comunicações espirituais. E depois daquele livro, que era uma síntese do trabalho do médium, uma orientação aos médiuns, ele expandiu aquela obra no Livro dos Médiuns. E o Espiritismo, sabemos que ele tem basicamente 5 princípios, ou 5 pilares. O primeiro deles é a existência de Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O nosso Pai Celestial. A imortalidade da alma. Que é a alma, a imortalidade da nossa alma. Ou seja,
Quando encarnados temos uma alma, e quando desencarnados essa alma passa a denominar-se, segundo a nossa doutrina, espírito. Então, a imortalidade da alma é um dos objetivos ou das finalidades que a mediunidade vai nos confirmar, né? Através da prática mediúnica. A pluralidade das existências, né? Que muitas encarnações que passamos durante o nosso processo evolutivo e um número indefinido, a depender do esforço de cada um, é claro, né? A pluralidade dos mundos habitados, quer dizer que podemos, nesse nosso processo de evolução, desde espíritos imperfeitos até espíritos perfeitos, existirmos ou vivermos ou reencarnarmos em diferentes mundos. E por fim, a comunicabilidade com os espíritos ou dos espíritos, que está então relacionada a essa comunicação com os espíritos com o tema da mediunidade. E o codificador nos traz aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, um ensinamento do que ocorreria, né? Que é um texto lá dos Atos dos Apóstolos, que ele nos diz, nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os servidores e as servidoras, e eles profetizarão. Ele estava aqui já lá nos Atos dos Apóstolos, né, que Kardec transcreve no capítulo 28, 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a notificação, né? Lá já essa notícia de que viria a nossa doutrina espírita, que estudaria profundamente essa comunicação com a espiritualidade e provaria, em definitivo, a sobrevivência da alma. E ele começa a codificação no primeiro capítulo da introdução do Livro dos Espíritos, dizendo que o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com o mundo dos espíritos, ou os seres do mundo invisível. Então, a mediunidade e os objetivos da mediunidade, que é essa comunicabilidade com os espíritos, está no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Espíritos. E depois, é claro que é desenvolvida no Livro dos Espíritos e muito mais no Livro dos Médiuns. E lá no Evangelho nós trazemos o seguinte ensinamento também. Para conhecer o mundo visível e os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens os sentidos e os instrumentos especiais. Temos a visão, que podemos ver, mais ou menos. A audição, que podemos ouvir. O paladar de sentir, o olfato, o tato. São os nossos sentidos, que a maioria de nós usa no dia a dia para navegar por este mundo material. E diz ainda, para ver o infinitamente longe, deu os instrumentos como o telescópio. E a cada geração nova de telescópio, esse mundo visível, o universo visível é expandido. Haja vista esse novo telescópio que foi lançado no James Webb, que expandiu o universo em anos-luz, ou seja, é possível ver mais longe, né? Então, expande a nossa visão. E para ver o extremamente pequeno, o microscópio. Na época, depois o microscópio eletrônico, que podia ver o átomo, e hoje temos lá os aceleradores de partícula, que podem ver os componentes internos, milhares de componentes de energias que fluem no átomo. Ou seja, a matéria é pura energia. Hoje em dia é possível ver.
Então, como tem esses mistérios, né? E para penetrar no mundo do invisível, ou seja, nesse plano espiritual, então nos deu a mediunidade. E o que vem a ser essa mediunidade, de certa forma? É uma extensão desses sentidos. O médium vidente poderá ver além da visão, mas ele vê, ou ele percebe mentalmente. Aquele que ouve a audiência pode ouvir. E se nós pararmos, e eu vim dirigindo agora para cá, então eu vim basicamente no automático. Quanta coisa que passou nesse caminho que eu não vi. Agora, se sentarmos e ficarmos contemplando a natureza, quantas coisas nós vamos perceber. Se fecharmos os olhos, quantos ruídos, sons nós não vamos ouvir. De certa forma, a mediunidade é essa visão, essa audição estendida. Então, as pessoas que desenvolvem se comunicam, né, através da mediunidade, tendo visões, percepções, ouve, tem o instinto, ou seja, a intuição de escrever um texto, ouvir um texto, perceber uma imagem, um filme mentalmente, uma situação em que alguém está passando, ter sensações, às vezes, de frio, de calor, de queimado, de quebrado, daqueles irmãos, e deve ter um objetivo. E é claro que esse objetivo é para o bem e não para o mal. E também abrindo o livro dos médiuns, o primeiro parágrafo do livro dos médiuns, o codificador vai nos dizer que todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos encontrados na prática do Espiritismo resultam da ignorância dos princípios desta ciência. Felizes nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo, esse livro dos médiuns, de prevenir os adeptos contra os perigos do aprendizado. Quanto mais se aprende, maior é a responsabilidade. Então, e o perigo de usar erradamente um conhecimento. Então, o livro dos médiuns vem com o objetivo de esclarecer os médiuns e nos educarmos para que, na prática mediúnica, não nos desviemos dos seus objetivos nobres, né? E evitar, então, conseguir que caia nos frutos e evitar os escolhos, ou seja, as ilusões, as obsessões e os domínios que certos espíritos exercem sobre os médiuns, graças à leitura atenta e ao estudo dessa obra. Então, como é importante a gente compreender essa natureza divina, Deus, o princípio material do universo, princípio espiritual, princípio inteligente, essa conexão por esse fluido que nos abrange a todos nós. E também, como pessoas humanas, este corpo físico, tangível, na maioria de nós, o espírito que é a alma encarnada, que temos a nossa inteligência, o nosso princípio inteligente, e aquele elemento intermediário, perispírito, fluídico, que é o instrumento que permite essa conexão com os irmãos desencarnados. Pois como encarnados temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, ou a alma do espírito encarnado. Quando desencarnado temos o espírito e o perispírito. Então o perispírito é comum a encarnados e desencarnados. Diz a doutrina até que a gente alcance o estágio do espírito puro e também não precisemos mais de perispírito. Nesse instruções práticas
sobre a mediunidade, o Kardec vai nos dizer que o médium, né, é a pessoa acessível num certo grau à influência dos espíritos, possuidora da capacidade de receber e transmitir comunicações. E no livro dos médiuns, na questão 159, vai dizer que é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio. Então, não é nenhum privilégio alguém ser médium. Pelo contrário, é tarefa, é trabalho, é responsabilidade de usar bem essa faculdade. E todos nós podemos desenvolver. Mas ele alerta, né, que essa qualificação é uma faculdade que se mostra mais caracterizada, esse conceito de médium, aqueles que têm os efeitos patentes, com maior intensidade, a mediunidade extensiva. Aqueles que percebem os irmãos da espiritualidade em um maior grau. E a irmã Sueli Caldas vai nos dizer que mediunidade é a faculdade humana natural a todos nós, que possibilita ao indivíduo o intercâmbio. Então, um dos objetivos principal da mediunidade é o intercâmbio com o mundo espiritual e a comunicação entre os dois planos da vida. A faculdade dos médiuns sendo extremamente bela e enriquecedora quando exercida com fins nobres e elevados. Será que valeria a pena usarmos a mediunidade para saber se vamos casar com Pedro, com João, com Maria ou com Joana? Se vamos ganhar na loteria? Se vamos ter um outro problema? O que vai acontecer amanhã? Será que os espíritos superiores, que por certo nos aconselham, mas não interferem nas nossas vidas, iriam nos dar essas respostas? Por certo, não. Né? Ela tem uma finalidade mais nobre. Então, os médiuns são os intérpretes dos espíritos, né, no mundo terreno. E os espíritos vêm, então, instruir os homens com esse destino, a fim de reconduzirem a senda do bem. Olha aqui. Né? Então, através da mediunidade, os espíritos mais evoluídos que nós, os nossos mentores, vêm um dos objetivos desse intercâmbio é nos reconduzir ao caminho do bem. Nos tirarmos dos erros, mas trazermos orientações seguras. A exemplo da codificação espírita, que foi codificada tendo por base as comunicações mediúnicas, devidamente classificadas, né, organizadas de uma forma metódica, didática pelo codificador. Em forma de perguntas, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E o Evangelho segundo o Espiritismo também está cheio de perguntas e respostas. Tendo por meta o adiantamento do ser humano, então. Então tem que usar a mediunidade com esses objetivos novos. E o Livro dos Médiuns vai nos dizer nas questões 328 e 329 que a mediunidade no centro espírita abrange duas atividades. A primeira atividade é a reunião de estudo e prática da mediunidade, que é uma atividade permanente destinada aos interessados em conhecer as relações entre as dimensões espiritual e material e seus mecanismos, bem como a formação teórico-prática dos integrantes das reuniões para o intercâmbio mediúnico. Então, é preciso educar a mediunidade. A mediunidade espírita, praticada nos centros espíritas, é uma mediunidade objeto de estudo, de prática e de, digamos, um desenvolvimento, uma compreensão. Não é aquela mediunidade empírica que é inerente a qualquer pessoa. Tenha ela fé ou não tenha, pratique uma religião, não. Estão sujeitos, sim, a termos sensações mediúnicas e visões
e percepções. Mas no Espiritismo ela é então estudada de maneira que os médiuns estejam preparados para desenvolver essa tarefa bem, com objetivos nobres, segundo a doutrina espírita e os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E as reuniões mediúnicas privadas é integrada por trabalhadores detentores de conhecimento teórico e prático, então compatíveis. Uma reunião só é verdadeira e séria quando cogita coisas úteis. Não é para banalidades, mas sim para coisas úteis. O atendimento, o estudo. E no estudo nós podemos citar alguns objetivos. Estudar metodicamente a mediunidade, bem como o livro dos médiuns, todos os materiais que temos, os demais livros de orientações complementares, suplementares, orientações da Federação Espírita Brasileira, para nos educar, né? E também desenvolver a mediunidade daqueles que se dedicam e querem desenvolver essa atividade no ser espírita, e tem, de certa forma, essa aptidão, os participantes, né? Para que eles fiquem aptos, então, a um trabalho mediúnico sério e possam contribuir com a atividade mediúnica. Preparar trabalhadores de forma continuada para atuarem na mediunidade. Formar adeptos esclarecidos, capazes de compreender a mediunidade e a ação dos espíritos nas diversas circunstâncias da vida. É preciso estar evangelizado e compreender. Sobretudo, desenvolvendo virtudes como a humildade, a seriedade, a discrição. Favorecer aos participantes o autoconhecimento, que poderá auxiliá-los a perceber a influência dos espíritos. Quando nós nos conhecemos, percebemos o que é nosso e o que não é nosso. Mas para isso a gente precisa se observar, se conhecer, para perceber quando é que estamos agindo pela nossa vontade ou pela influência de outros, inclusive encarnados. Às vezes, pessoas encarnadas conduzem grupos de pessoas não muito alertas para situações de embaraço e dificuldade. E os espíritos desencarnados, conforme nos ensina o livro dos Espíritos, podem influenciar as nossas vidas muito mais do que imaginamos. Às vezes são eles que nos conduzem. Então é importante a gente estar alerta e desenvolver esse nosso autoconhecimento, para que possamos tomar as nossas decisões na vida e as nossas atitudes e levarmos a nossa vida com seriedade, com simplicidade, com responsabilidade e serenidade nas nossas relações humanas. Contribuir para o aprimoramento intelecto-moral dos participantes por meio do estudo, das orientações doutrinárias e da sua integração com as demais atividades do Centro Espírita. Então, quando nós nos educamos no Evangelho, nos educamos na doutrina espírita, nos educamos na mediunidade e passamos a praticar a mediunidade no trabalho de mesa mediúnica, é importante também que a gente faça outras atividades no plano material ou no plano doutrinário na casa espírita, para que a gente esteja integrado à casa espírita e não fique apenas numa atividade. Que essa integração vai nos abrir esses horizontes. A comunicação com as outras pessoas, a convivência, o trabalho, o atendimento, o acolhimento. Se nós aprendemos a acolher os encarnados, lá na mediunidade vamos acolher os desencarnados. Se vamos auxiliar os encarnados, né, nas suas atividades, na resolução dos seus problemas existenciais, através da divulgação da doutrina, na mediunidade vamos trabalhar com os irmãos do plano espiritual que estão sofrendo. E a reunião mediúnica, então, é uma atividade privativa, séria, instrutiva, de intercâmbio espiritual, integrando trabalhadores que possuem o conhecimento e a formação, conforme nos diz o nosso codificador.
As finalidades da reunião mediúnica, isso aqui está na orientação ao Centro Espírita da FEB. As finalidades da orientação mediúnica é o aprendizado, que adquire pelo saudável contato com os espíritos em suas diversas ordens, e a prática da caridade pelo socorro a encarnados e desencarnados. Então, através da mediunidade, nós recebemos, por vezes, orientações da espiritualidade para o grupo mediúnico, para casa, ou às vezes alguns comunicados para alguém. Também atendemos aos irmãos sofredores, os irmãos que estão desencarnados, sofredores, revoltados, às vezes nem perceberam que desencarnaram. Né? Então é esse atendimento fraterno aos desencarnados. E quando atendemos os encarnados e os desencarnados, se eles estão acompanhando algum encarnado e estão sofrendo do lado do encarnado, estão influenciando esse encarnado que também está sofrendo, quando tratamos um, tratamos o outro. Quando auxiliamos um, auxiliamos o outro. Então a mediunidade também tem esse propósito. E o propósito da mediunidade, então, trabalho mediúnico no Centro Espírita, que nós fazemos parte, é prestar auxílio, então, moral e doutrinário aos espíritos que sofrem, o que fazem sofrer. Então, tanto o que sofre quanto aquele que faz sofrer. O que sofre, sofre. O que faz sofrer, sofre. Porque também está doente, também está precisando de ajuda. Assim como nós. Né? Concorrendo para seu equilíbrio e a sua melhoria, seja por meio do aconselhamento e outras ações espíritas, seja pelo acolhimento fraterno e solidário. No trabalho mediúnico nós podemos receber e nos comunicar e doutrinar, orientar um irmão extremamente revoltado. E que às vezes pode vir na nossa mesa mediúnica alguém que cometeu um grande crime perante a humanidade, por exemplo, e que causou grande comoção social e sofrimento. Mas se não tivermos baseados no Evangelho de Jesus e no amor ao próximo, e no amor inclusive aos inimigos de que fala Jesus, no sentido de desejar o bem, como poderemos receber esses irmãos? Temos que receber com amor e orientá-los para que percebam a luz e sigam para o caminho do bem. Por isso que é necessário essa preparação para os médiuns, segundo a doutrina e segundo o Evangelho de Jesus. Os médiuns precisam estar evangelizados. E aqueles que procuram a mediunidade no Centro Espírita, que vêm ao Centro Espírita, têm que vir com propósitos nobres. Orar por aqueles irmãos desencarnados, os familiares, os amigos, para que lá na espiritualidade sejam encaminhados para a luz e se preparem para uma nova existência. Também diz amparar espíritos em processo de reencarnação, segundo as condições disponíveis. Então, olha só, auxiliar espíritos em processo de encarnação. O irmão está na espiritualidade, está para reencarnar, mas nem sempre os recursos são os melhores. Então ele precisa estar preparado para vir e reencarnar onde houver recursos, aqueles recursos que estejam disponíveis. Pode ser num castelo, num palacete, numa choupana, não importa. Lá na floresta, onde for. E os espíritos superiores não se importam em encarnar em ambientes simples. Vejamos o caso do Cristo. Veio ao mundo numa manjedoura. O Chico viveu uma vida de simplicidade. O Divaldo trabalha o tempo todo com humildade, com simplicidade, trazendo um trabalho maravilhoso de atendimento ao próximo, nos dois planos da vida, o plano material, pelo atendimento àquelas pessoas que vão lá à casa do caminho, e pelas diversas obras mediúnicas que nos traz de esclarecimento
e luz para as nossas vidas. Muitas, nas obras da Joana, de caráter psicológico, de entendimento de nós mesmos, do ser humano. Mediunidade. Resultado da mediunidade, orientar esta humanidade. Contribuir para o reajuste espiritual de espíritos portadores de graves desarmonias. Aquilo que falamos. Os espíritos mais sofredores, às vezes criminosos aqui na Terra, né? Que precisam também serem atendidos. Colaborar com o processo de desobsessão planejadas e desenvolvidas pelos obreiros do plano extrafísico. Então, esses espíritos, os irmãos que vão ser atendidos, as nossas mesas espíritas, nas nossas casas espíritas, esses atendimentos estão planejados pela espiritualidade. E nós somos o instrumento. Quando viemos, às vezes, intuído para ir para uma determinada casa espírita, porque estamos passando por algum problema sério, existencial, ou alguma companhia espiritual está, de certa forma, mesmo sem querer, nos prejudicando, somos intuídos por alguém, pela espiritualidade. Mas daí não vem só nós, vem também para ser tratado os nossos acompanhantes, os nossos afins ou desafins. Favorecer o desenvolvimento da ciência espírita por meio de estudos edificantes relacionados à mediunidade, em geral, ao processo de intercâmbio mediúnico em particular. Então, o desenvolvimento da ciência espírita. Então, pode ser usada, sim, a mediunidade para estudo do espiritismo. Kardec fez perguntas aos irmãos espirituais para codificar o espiritismo. Nada impede, né, de também se fazer esse trabalho, para que se pergunte, né, algum espírito, com esse objetivo de desenvolver, esclarecer. Mas se a gente acessar as nossas bibliotecas espíritas, das casas espíritas, as obras básicas, nós vamos perceber que nós temos um oceano de informações, cabendo a nós ir buscar esse conhecimento, essa sabedoria. E, sobretudo, se entender um itemzinho, se quer que seja, colocar em prática. Pois é somente a prática que vai fazer com que a gente consolide esse conhecimento e converta o conhecimento teórico em sabedoria. Sabedoria que fica no nosso inconsciente, na nossa forma de agir, e absorve o nosso temperamento. Vai fazer parte do nosso espírito e vamos trazer esse sentimento em vidas futuras. Exercer o desenvolvimento de virtudes. Olha aqui. A mediunidade serve também, tem por objetivo exercer o desenvolvimento de virtudes, em especial junto a encarnados e desencarnados, tais como a humildade. O médium não é um Deus, é um trabalhador como outro qualquer, que recebeu essa incumbência de se comunicar e permitir a comunicação com os espíritos, os irmãos desencarnados. E é uma tarefa, é um trabalho. Não é ninguém em especial. É um como todos os demais seres humanos. Humildade, benevolência para com os outros, paciência, sentimento de fraternidade, de solidariedade e respeito, dentre outros. Ou seja, virtudes do Evangelho. E a mediunidade vai nos conduzir nesse sentido. Tanto os médiuns quanto os atendidos, encarnados ou desencarnados. Entre outros, esforçando para fortalecer exemplos de transformação moral e ação no bem. Então, no momento que a gente procede essa transformação moral, a gente tem essa obrigação, então, de praticar o bem.
e cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa do centro espírita antes as investidas de espíritos descompromissados com o bem. Nada impede, se não estivermos devidamente protegidos, unidos, de surgir uma infiltração na casa espírita que venha nos desestabilizar. Então, como é importante essa união, essa fraternidade, essa unidade de trabalho, né, entre todos nós, buscando desenvolver as virtudes. E tem um outro item aqui: auxiliar na construção da paz mundial dos povos. Então, quando nós melhoramos, quando nós elevamos a psicosfera, nos pacificamos como encarnados e pacificamos aqueles desencarnados que nos procuram, nós estamos pacificando o mundo, pois nós somos uma célula da humanidade. E quando uma célula está doente, o corpo fica doente. Então é importante que nós mantenhamos sãos. E há casos, um tipo de mediunidade que é uma mediunidade curadora, que é muito praticada, né, de uma forma bem tranquila, através do passe, da prece, né, que tantos males, tantos desequilíbrios nos ajudam. É claro que existem aqueles médiuns curadores que produzem cirurgias, são, né, mais uma mediunidade mais desenvolvida, mas de certa forma todos nós, quando oramos, quando aplicamos um passe com sinceridade, com desejo do bem, de que aquele irmão se equilibre, encontre a sua paz, estamos contribuindo então para a curadora. E essa mediunidade, como diz o Evangelho, é coisa santa, no sentido de ajudar o próximo, e santamente deve ser praticada e jamais cobrada, né? E através então dessa mediunidade do passe, o médium transmite esses fluidos salutares aos irmãos, encarnados e desencarnados. Eu acho que o tempo está acabando. Eu agradeço a vocês a oportunidade e que a gente possa usar no nosso dia a dia as nossas sensações, a nossa mediunidade, não importando o grau, para o bem, né? Para os fins nobres, que é o amor, a fraternidade e o progresso moral e espiritual de todos nós. Muito obrigado. Sem palavras para essa aula de hoje. Lembrando a todos que as palestras que são feitas aqui nas terças-feiras, nas quintas também à tarde, ficam gravadas na plataforma do Facebook. Podem ser acessadas sempre que vocês tiverem vontade ou quiserem revisar ou aprender, porque hoje foram tantos ensinamentos que acho que é até bom a gente dar mais uma vista na palestra de hoje, porque os ensinamentos foram maravilhosos. Muito obrigada. Pedimos então aos médiuns que se coloquem a postos para a gente finalizar com a nossa oração. Que a espiritualidade aqui presente derrame sobre nós as energias benfazejas que aqui viemos buscar, conforme o merecimento de cada um de nós, que possamos mentalizar aqueles que estiverem precisando neste momento destas energias, que possamos levar para os nossos lares aqueles que precisarem, essas energias que acalmam os nossos corações, as nossas mentes, nos reorganizam para os próximos dias, nos enchem de paz, de amor e de luz. Que possamos ser mensageiros de todos os ensinamentos que aqui buscamos, para que possamos nos tornarmos melhores
e, consequentemente, tornarmos melhores todos aqueles que chegarem até nós. Que as águas possam ser magnetizadas neste momento, a fim de se tornarem remédios para os momentos que nos deixarem aflitos. Agradecemos, então, a espiritualidade que esteve conosco neste trabalho, que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, com os nossos corações cheios de esperança, de luz e de amor. Sendo assim, finalizamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco, aqueles que estão nos assistindo em casa, e tenham todos uma boa noite. Assim seja.